Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Bom dia, queridos irmãos. É com alegria que nós estamos iniciando esse dia na presença do Senhor, a mais uma EBD. E como diz esse cântico que eu gosto muito, temos a certeza de que vitória o Senhor nos dará, porque nós andamos na sua luz e confiamos só em Jesus. Amém? Que esse seja um dia ricamente abençoado a cada um dos irmãos, a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra. Nós queremos agradecer pelo carinho, o amor dispensado por essa igreja, a todos aqueles que se aproximam dela. Que possamos continuar unidos, mesmo nesse momento, de distanciamento, mas momento necessário, momento que temos tirado para nos aproximarmos mais de Deus, através da oração, do estudo da palavra, junto com as nossas famílias. E nessa manhã nós estudaremos a última lição dessa nossa revista, fechando esse trimestre, o primeiro trimestre, que tem como título O risco da depressão por conta da ansiedade. A ansiedade é um sentimento muito natural, que a maioria desfruta desse sentimento, embora a Bíblia nos ensine que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas entendemos que o nosso Deus, Ele conhece os nossos corações, nos conhece profundamente e sabe que nós temos aí essa dificuldade, Então, vez ou outra, nós nos pegamos um tanto quanto ansiosos, seja por uma coisa ou por outra, no nosso dia a dia. E a lição de hoje, o autor veio nos falar sobre isso, sobre ansiedade. E o texto é Filipenses, capítulo 6, versículo 4. Ele diz para a gente, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ele vai dizer para nós que nós devemos depositar em Deus toda a nossa, as nossas necessidades. E diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Paulo escrevendo aos Filipenses, nesse texto onde ele vai pedir a ajuda, para o recebimento de alguns colaboradores seus a essa igreja de Filipos, aos quais esses colaboradores estão ali chegando, e ele vai falar da alegria dele, chama essa igreja, os irmãos da igreja de Filipenses, ali em Filipos, de minha alegria e coroa. Paulo tinha uma satisfação demonstrada várias vezes em relação à igreja de Filipos, aonde o carinho, o amor para com Paulo, a ajuda financeira era generosa. E a gente vê esse relacionamento de Paulo para com essa igreja. Então, nesse texto, ele vai falar para nós que nós não devemos ficar inquietos. E como não ficar inquietos em tempos de tanta aflição, tanta dificuldade como esse que nós estamos vivendo? Como não ficar inquietos em meio a tanta dificuldade, Tantas coisas incertas que nós estamos vivendo. Uma coisa é certa, a Bíblia diz e nos orienta
a colocarmos todas as nossas necessidades e ansiedades nas mãos do Senhor, porque Ele cuidará de nós. Então é isso que nós precisamos aprender a fazer. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, sabemos que é extremamente complicado, mas nós vamos trabalhar essa lição. O autor foi muito feliz nessa lição, onde ele vai nos ensinar alguns pormenores, alguns pontos de vista dele mesmo em relação a esse texto aqui e a vida de Paulo também. Então nós vamos ler um pouco aqui do que o autor chama a nossa atenção. A ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão em nosso tempo. Em todo tempo vemos gente preocupada e inquieta diante de situações que lhe provocam dúvidas ou medo. São as emoções que não andam bem, são os negócios que não estão como esperavam, são problemas de difícil solução na família, são contas a pagar, perguntas sem respostas. Enfim, motivos não faltam para nos deixar ansiosos nesses dias loucos em que vivemos. Bota loucos nisso, né? Eu recebi um áudio dizendo que foi necessário um vírus para que o ser humano pudesse sossegar, para que o ser humano pudesse entender que nós somos muito pequeninos e que realmente nós não temos valor longe de Deus. Nós não temos valor se não for na pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem nos valoriza, é Jesus Cristo quem coloca em nós o valor que nós devemos ter. Então, nesse tempo de tanta dificuldade, é lógico que há inquietações. Quantos trabalhadores hoje já perderam seus empregos, empresas já estão fechando, muita gente sendo colocada em casa com férias antecipadas, outros com licenças sem remuneração, mas as contas não param de chegar, os nossos compromissos a serem quitados, né, para sermos eficientes nas nossas contas e sermos justos com aquilo que nós devemos. Então, bate uma ansiedade, bate uma preocupação, com certeza, em cada um de nós, mas nós não podemos deixar de lado a confiança que temos em Deus e entendermos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, como fez até agora. Quantos de nós começamos a nossa vida, assim que casamos, com muitas lutas, muitas dificuldades, muitas incertezas, e Deus veio nos trazendo durante o curso da nossa vida, mostrando que Ele é Deus e que Ele está atento às nossas necessidades, às nossas dificuldades, e que no momento certo Ele entra com providência. Basta que nós possamos confiar nele, basta que nós possamos colocar sobre ele as nossas ansiedades. O autor continua dizendo que a ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas e encherem os hospitais, e isso não vem de agora. Na Bíblia encontramos várias histórias de pessoas que sofrem no corpo, fisicamente, por causa de problemas na alma que não foram bem resolvidos. Quem nunca lidou com a ansiedade? Quem nunca lutou contra a angústia? As dificuldades, as aflições, companheiros inseparáveis de todo e qualquer ser humano, não podem ser simplesmente esquecidos e abandonados. Lidaremos e lutaremos contra angústias até o fim das nossas vidas. É lógico que uma dose pequena e natural de ansiedade é saudável para todos. Afinal, diante das adversidades, é muito comum reagirmos com a devida preocupação. O problema é quando ela cresce, tornando-se insuportável e incontrolável, fazendo da existência de uma pessoa algo insuportável. A dificuldade é quando nós não conseguimos lidar com as situações do nosso dia a dia.
A realidade é quando nós deixamos Deus de lado e tentamos resolver tudo com o nosso conhecimento. Nós, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, nós achamos que conseguimos resolver. E não colocamos nas mãos de Deus primeiro para que Ele nos oriente como resolver a situação, como sair daquela dificuldade. E se nós fizéssemos isso, nós erraríamos menos. Nós iríamos ter menos dificuldades e iríamos entrar em menos situações de embaraço. A ansiedade dos filipenses, que Paulo chama a nossa atenção, o autor coloca aqui, e um dos motivos que fez Paulo escrever aos filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. Mesmo preso, o Espírito Santo inspira o apóstolo a escrever algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente assolando aqueles corações. Afinal, motivos não faltavam. Havia perseguição do Império Romano contra o cristianismo, havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja e havia falsos mestres confundindo as mentes dos crentes. Da prisão, Paulo percebeu que os cristãos em Filipos estavam se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo, e por isso os convoca a se alegrarem. Mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. Veja bem, queridos, Paulo ele estava num momento de dificuldade, mas ele mesmo assim se preocupava com os irmãos que estavam ali na igreja de Filipos, sendo atormentados por falsos mestres, falsos ensinos e também por situações do dia a dia, como a perseguição do Império Romano e outras circunstâncias que atribulavam ali a vida dos cristãos em Filipos naquele momento. Paulo toma conhecimento disso e Paulo resolve então orientá-los. E a primeira coisa que Paulo diz a eles é que eles são alegria e coroa dele. Paulo começa colocando os cristãos numa posição de valor para ele mesmo, Paulo, em relação àquilo que ele diz: vocês são minha alegria e coroa. Depois disso, Paulo vai dizer para eles: olha, eu quero dizer a vocês que, mesmo em meio a essas dificuldades todas, alegrem-se no Senhor. Alegrem no Senhor e desfrutem daquilo que Deus tem para vocês. Não se esqueçam da alegria que é estar em Cristo e ter o Senhor Jesus cuidando de nós pessoalmente. E é isso, irmãos, que nós devemos fazer todos os dias das nossas vidas. As situações lá dos filipenses, se nós nos reportarmos para os dias atuais, vivemos situações muito parecidas. Situações onde perseguições começam a surgir, situações adversas nós começamos a viver e começam a mexer na nossa saúde, começam a mexer na nossa parte financeira, no nosso sustento, e nós temos que lidar com todas essas coisas. E como lidar com tudo isso, se não for com a ajuda do Senhor Jesus? Por mais sábios que sejamos, por mais conhecimento que possamos ter adquirido ao curso da nossa vida, nós não somos capazes de administrar todas essas situações se não for através da ação do Espírito Santo em nós. Por isso, o convite de Paulo é para que os crentes se alegrem mesmo nesses momentos de dificuldade, porque a Bíblia nos ensina que a nossa alegria ela vem do Senhor, e o Senhor vai dar vitória ao final, porque é isso que Ele nos garante. Se perdermos algumas coisas materiais, perdemos. Se tivermos algumas dificuldades aí que precisamos enfrentar, enfrentaremos. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que a nossa maior alegria é termos a certeza da salvação em Cristo Jesus. E quando o Senhor nos chamar, Ele vai nos levar para o céu. E aí, queridos, vai ser só alegria, né? E a gente fica
pensando e imaginando como será esse momento lá no céu. A nossa eternidade, toda a nossa eternidade no céu ao lado do Senhor. Então aquilo que nós passarmos aqui não se compara com o que passaremos lá, com o que tem sido reservado para nós. Não havia motivo lá para tanta ansiedade entre os filipenses. Observemos as palavras do apóstolo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, ou a vossa equidade, em algumas traduções, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Isso que nós não podemos nos esquecer, de que o Senhor está perto de nós, está cuidando de nós e vai com certeza resolver tudo o que precisa ser resolvido para que nós possamos continuar caminhando. Pode ser que em meio a essa situação toda, alguns cristãos possam partir e possam botar a culpa aí nesse vírus. Mas nada mais será do que a determinação de Deus do tempo de vida dessa pessoa aqui na terra. Nada mais será do que o chamado de Deus para estar com Ele na glória. E não é motivo de nós nos desesperarmos, não é motivo de nós ficarmos ansiosos, mas sim de nós nos colocarmos na presença do Senhor e estarmos deixando que Ele cuide de nós. Paulo vai falar que os cristãos não tinham necessidade de estarem tão ansiosos. E às vezes nós somos demasiadamente ansiosos, né? Deixamos esse sentimento tomar conta do nosso ser de uma forma que acaba nos prejudicando e até em alguns casos fazendo com que pessoas venham a adoecer. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, isto é, Deus que conhece todas as coisas, tudo que está acontecendo e o porquê de estar acontecendo e que tem a permissão dele para acontecer, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, e aí ele dá um conselho fantástico à igreja de Filipos. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha o que Paulo está dizendo, fantástico isso, irmãos. Nesse momento, o nosso pensamento deve se voltar para as coisas do Senhor Jesus. Como disse o nosso pastor num texto aí que ele colocou no grupo do WhatsApp da igreja, que as nossas mentes nesse momento devem estar voltadas a pensamentos ligados nas coisas do alto, nas coisas de Cristo, para que tudo aquilo que nós falarmos e colocarmos no grupo da igreja seja para abençoar. O momento é de estimularmos uns aos outros, de encorajarmos uns aos outros. Como diz a palavra, né? Um ou outro ajudou o seu companheiro, disse: esforça-te, tem muito bom ânimo, porque com certeza o Senhor vai cuidar do que for necessário para nós. Compreendendo a ansiedade do ponto de vista, do outro ponto de vista, a palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um grave erro: a desconfiança ou a descrença na soberania de Deus. E isso é muito sério, irmãos. Se nós desacreditarmos na soberania do nosso Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados a realmente irmos à falência, porque é a soberania de Deus sobre as nossas vidas
que nos permite sermos felizes mesmo aqui na terra, mesmo em meio às dificuldades, que nos permite ser abençoados, prósperos, é a soberania de Deus, é a certeza de que Deus está sobre todas as coisas, independente do momento em que estivermos vivendo. Notemos que a palavra é possivelmente. Pode existir ansiedade que não decorra dessa falha. No entanto, é possível que em muitas situações ela esteja associada à incredulidade, a falta de realmente se acreditar no poder e na soberania de Deus. Ser crente não nos brinda contra a incredulidade. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca da solução de uma dificuldade, um problema, agindo até como se ele nem existisse. Vamos vivendo sem consultá-lo em oração. E isso é um grande perigo, irmãos. Quando nós não consultamos a Deus em oração, nós cometemos um grave erro. A probabilidade de errarmos é muito alta. Então, que nós possamos consultar a Deus em tudo aquilo que nós formos fazer. Desconsiderar a bondade de Deus e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos. Não importa quão crentes afirmamos ser, a fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas. E uma delas é a sua desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. A ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal de que em algum momento deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos a respeito do poder e da bondade de Deus. É muito importante olharmos para a ansiedade também desse ponto de vista. Isso é muito importante olharmos para a ansiedade também desse ponto de vista. O fato de que vamos ficar ansiosos em alguns momentos, o fato de que Deus continua cuidando de nós mesmo se nós estivermos ansiosos. Mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que trabalhar isso em nossas vidas para que isso não venha superar nas nossas vidas o agir, o poder e o cuidado de Deus conosco, ok? É isso que Paulo quer que os filipenses recordem. Por isso, a exortação de recorrerem a Deus na hora da ansiedade, de orarem. O problema é que a maioria das pessoas afirma que nos momentos de tribulação não consegue encontrar forças para orar ou ler a Bíblia. Às vezes as pessoas ficam tão ansiosas com as dificuldades que estão vivendo que elas não conseguem se aproximar de Deus. Elas não conseguem ver Deus cuidando delas e acabam tentando atrapalhar, os propósitos de Deus. Nós lembramos que quando Deus prometeu a Abraão um filho, e que ele falou com a sua esposa, com a ansiedade de que seu esposo tivesse um filho, porque ela queria que ele tivesse essa alegria, para dar continuidade à sua família. Naquela época isso era extremamente importante, era regra. Ela acaba agindo não de acordo com a vontade de Deus. Deus prometeu um filho a Abraão, e ele daria um filho a Abraão, mas com a sua esposa. E lembremos que ela acabou oferecendo a sua escrava, a sua serva, para que isso se concretizasse. E acaba que isso veio gerar dificuldades, que traz dificuldades até os dias de hoje.
um povo separado. Então nós temos que deixar realmente Deus cuidar de nós. É isso que Paulo quis que os filipenses recordassem. É daí que vem então a pior solução, a vontade às vezes até de morrer, como diz o autor. Quando nós perdemos a esperança e perdemos a credibilidade no nosso Deus, falta em nós até o desejo de viver. Porque nós acabamos nos envolvendo e nos esquecendo, é apagado de nós o maior bem que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. O autor fala sobre algumas possibilidades, que é o ponto 3. Precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade, pois se não for assim, ela vai nos consumir. Tudo o que lhe preocupa deve ser apresentado a Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6 que nós lemos. Paulo, através desse versículo, nos orienta a um grande passo. Falar com Deus por meio da oração. Orar nos torna dependentes e nos coloca diante de quem nos criou, do nosso Criador, que nos conhece a fundo, nos nossos pormenores, cada uma das células do nosso corpo. Deus conhece, Ele nos criou. De quem nos conhece em todo o tempo e tem todo o poder para fazer o que bem entender da nossa vida. Oramos não para que as coisas se tornem conhecidas para Deus, que já sabe de tudo, mas para nos tornarmos cada vez mais conscientes dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas tribulações. É lógico que Deus já conhece. Antes de nós abrirmos a nossa boca, antes de nós pensarmos nas situações, Deus sabe de tudo, já sabe, já conhece, já sabe que nós vamos viver amanhã, coisa que nós não sabemos. E Ele já providencia para nós o escape. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É diante de Deus que devemos tornar conhecidas nossas petições. E a gente precisa realmente apresentar tudo a Ele. Tudo o que nos incomoda. Essa é a melhor providência que podemos tomar para que a ansiedade não nos devore. Ao buscá-lo, a orientação de Paulo é que imediatamente após a súplica haja gratidão e ações de graças. Isso é, eu já agradeço por aquilo que Deus vai fazer. Talvez o que Deus vai fazer não é da maneira que eu estou pedindo, mas da maneira que Ele achar melhor. E eu vou agradecer a Deus pelo que Ele irá fazer. Pode ser de uma outra maneira, de um outro jeito, mas vai ser do melhor jeito, que é o jeito de Deus. Então eu já agradeço. Se Ele fizer do jeito que eu pedi ou do jeito dele, eu agradeço a Deus. Então nós podemos ver que essa é a melhor providência que nós podemos tomar. Ao buscá-lo, a orientação de Paulo é que imediatamente após haja então essa ação de graça, agradecer já ao Senhor. Devemos reconhecer, contudo, que não se trata de tarefa simples nem comum. Não é fácil isso. Reconhecemos que é difícil orar quando tudo vai mal. Mal encontramos energia para ir além das súplicas. E então, como agradecer nos momentos de angústia? O que agradecer nos momentos de ansiedade e medo? Realmente, esse é o grande diferencial do conselho de Paulo aos Filipenses. A Bíblia nos ensina que devemos dar graças em tudo. Dar graças em tudo. Porque essa é a vontade do nosso Deus para nós em Cristo Jesus. Creio que esse remédio é o que pode fazer a diferença na vida de quem já buscou tantas coisas, mas sem conseguir sucesso. Não é possível encontrar a paz sem que haja gratidão. Mas por qual motivo agradecer? Para agradecermos, é necessário que nos lembremos de fatos do passado. Não de quaisquer fatos, mas daqueles que foram objeto da nossa preocupação
e de nosso anseio. Fatos que nos levaram à oração e à intercessão. Fatos que nos levaram a buscar a Deus como única fonte de socorro, livramento e solução. Quando nós paramos para pensar e nós refletimos e nós fazemos uma retrospectiva de situações que vivemos e que Deus agiu ao nosso favor e ao final deu tudo certo, nós ganhamos força, nós nos reanimamos, nós voltamos a crer e acreditar que Deus realmente tem poder e está no controle de todas as coisas. É isso que Paulo chama a nossa atenção, para que nós possamos, levar a Deus todas as coisas. Cada um de nós possui na memória os fatos do passado e que Deus nos atendeu. Se passássemos agora mesmo e parássemos, agora mesmo e começássemos a pensar em nosso passado, quanta gratidão viria? São muitos os motivos de gratidão que nós temos com as ações de Deus sobre as nossas vidas. Quantas vezes Deus atendeu as nossas orações? Quantas vezes? Deus nos deu a solução para as dificuldades, para os problemas que estávamos vivendo, para o agir em situações tão difíceis das nossas vidas. E é assim que nós devemos agir. Levar a Deus tudo que nos incomoda, seja para nós um assunto de pequeno porte, ou seja para nós um assunto de grande porte, é necessário que nós possamos levar a Deus. Como já foi dito aqui pelo autor, não para que Deus tome conhecimento, porque Ele já sabe, mas para que nós possamos colocar dentro de nós, assimilar em nossas mentes sobre o poder, a soberania e o cuidado de Deus para conosco. Devemos sempre relembrar. Assim como fazemos na celebração da ceia, que nós relembramos todos os meses o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, deu a sua vida, derramou o seu sangue. Todos os meses nós lembramos, trazemos à memória, como diz o texto, para que não possamos nos esquecer do ato do Senhor Jesus na cruz do Calvário por nós. Assim são para com as nossas dificuldades. Deus pode solucionar todas as coisas. E por que às vezes nós nos preocupamos tanto? Pela falha humana que temos, nós acabamos ficando ansiosos. Mateus capítulo 6 também vai falar da ansiedade, Que nós não devemos nos preocupar com aquilo que devemos comer, nem o que devemos vestir amanhã. Necessidades básicas, alimento e vestuário. Porque o nosso Deus cuida, Ele sabe que precisamos dessas coisas. E lá no versículo 33 vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas essas coisas, o vestuário, o alimento, as nossas necessidades básicas, o Senhor com certeza vai providenciar para nós. Então, vamos nesse tempo de dificuldade confiar em Deus, colocar diante de Deus aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem nos deixado com um certo medo, um certo receio, para que Deus possa colocar em nós essa lembrança, para que nós possamos trazer à memória quem é esse Deus ao qual nós servimos. Tudo isso, conforme o versículo 7 do mesmo capítulo, nos trará a paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus, que excede todo o conhecimento, que sabe de todas as coisas, vai nos dar conforto, alento, confiança, segurança para passarmos por situações difíceis, E não ficarmos tão ansiosos como nós costumamos ficar. Essa paz tem o poder de guardar a mente e o coração de qualquer pessoa da ansiedade. Só a paz de Cristo pode nos dar condições disso. É interessante que tudo aquilo que precisamos nos momentos de angústia e de paz que nos ajuda a manter a mente tranquila para pensar e o coração calmo diante da certeza de que tudo ficará bem. Ao final, só em Cristo podemos ter paz em meio às tempestades.
A Bíblia relata que os discípulos de Jesus, em dado momento, estavam no meio do mar e a tempestade começou a ficar violenta, mas eles tinham Jesus ao lado deles. E eles acordam Jesus e usam a seguinte expressão: Senhor, não se te dá que morramos, né? Eu estou aí dormindo e nós aqui no meio dessa tempestade que já está pronta para virar o barco e morrermos afogados. Estou parafraseando, né, a frase bíblica. A realidade é que Jesus vira para eles e fala: homens de pequena fé, por que temeis? Por que estão com medo? Qual é a dificuldade de vocês? Eu estou aqui. E nesse momento que estamos vivendo, né, coronavírus, né, invisível, nós não conseguimos vê-lo, mas está fazendo um mal terrível. Mas uma coisa é certa: o Senhor está aqui, o Senhor está conosco, o Senhor está com a sua igreja, e nós não devemos temer. Devemos fazer a nossa parte, como estamos sempre enfatizando e falando, fazer tudo que estão nos orientando as nossas autoridades médicas da saúde, né? Obedecer às leis que estão sendo criadas aí, os decretos, porque a Bíblia nos orienta a obedecer, mas não temer, porque o Senhor está conosco no nosso barco e ao final tudo vai dar certo. Amém? Para finalizar, pensar e agir, não podemos nem devemos viver como se os problemas não existissem. Precisamos encará-los de frente. O grande desafio está em fazermos isso, sem comprometermos o desempenho dos nossos papéis na vida. Que bom que podemos contar com a ajuda do livro da vida para isso, a Bíblia, a Palavra de Deus. Que ótimo poder conhecer um apóstolo que, mesmo tendo todos os motivos para mergulhar na tristeza e na revolta, porque estava preso, né, solitário naquele momento, resolveu escrever a Carta da Alegria, que é a Carta aos Filipenses, nos incentivando a nos direcionando a posturas nada impossíveis de serem vivenciadas, a fim de que não andemos ansiosos por coisa alguma. Nada deve tirar a nossa paz, se nós tivermos a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Cabe algumas perguntas. O que te impede de orar? Quais são as situações que podem te levar, nos levar a não conseguirmos orar, falar com Deus? O que te impede de confiar em Deus em tudo? Às vezes nós oramos ao Senhor, pedimos algumas coisas, mas no fundo nós acabamos pensando: será que Deus vai fazer? E aí nós acabamos duvidando. O que te impede de agradecer a Deus por tudo? Provavelmente a resposta será nada. Então precisamos refletir. Por que será que a ansiedade é uma marca tão encontrada na vida dos crentes hoje? Seria uma marca sua também? Pergunta do autor. Vamos compartilhar essa opinião e suas dificuldades e os motivos de sua ansiedade com o grupo. Isso aí é uma orientação do autor e é lógico que nós devemos saber o que nós podemos compartilhar no grupo e o que não podemos compartilhar. Devemos ter esse cuidado, né? Mas aquilo que for possível compartilhar, compartilhe. Estamos aqui para ajudarmos, estamos aqui para dialogarmos de acordo com aquilo que nos orienta a palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e prática. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu espero ter ajudado e compartilhado nessa manhã com os irmãos, nessa última revista desse trimestre. E agradeço a Deus, né, pela oportunidade de estar com os irmãos, pela alegria de estar junto com os irmãos e podermos começar o dia compartilhando sobre os cuidados de Deus para com o seu povo. Vamos trabalhar as nossas ansiedades, as nossas inseguranças, tendo ciência
de que Deus está no controle de tudo, de que o nosso Deus cuida de tudo, nos ama e continuará a cuidar de nós. Jesus Cristo, quando ressuscitou e encontrou os seus discípulos, ele disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ou mandado, ou ordenado, em algumas versões. E no final ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? O Senhor está conosco. A consumação do século se dará quando nós partirmos desse mundo através da morte física e formos nos encontrar com Deus, ou se Deus vier antes nos buscar. De qualquer forma, se dará então o final dos séculos. E até aí o Senhor estará conosco. E depois estaremos com o Senhor junto na glória. Essa certeza que vai nos dar força e condições de vencermos as nossas ansiedades. Que Deus nos abençoe. Um dia abençoado a todos. Eu vou logo após mandar um louvor aí para os irmãos ouvirem também. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que nesta manhã deste domingo, último domingo do mês de março. Este domingo que Deus tem nos concedido como prêmio, como bênção para todos nós. Nós queremos agradecer a você que está acompanhando o culto da Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho nesta manhã. E queremos desejar a você as mais copiosas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, que você possa estar desfrutando da paz, do gozo em que o Senhor Jesus nos concede pela graça. Nós queremos, nesta manhã, iniciar a nossa fala a você, compartilhando com você o hino do nosso cantor cristão, 347, o estribilho desse hino e a última estrofe. Tá? Nós não vamos cantar, nós vamos estar lendo para você, e você, por certo, vai meditar naquilo que Deus tem para todos nós nesta manhã, através desta oportunidade de estarmos cultuando a Deus juntos, apesar de a distância, apesar de não presencial na igreja, mas prestando o nosso culto ao nosso Deus. O estribilho do hino fala aos nossos corações: se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, tu verás que arco-íris cada nuvem traz. E a última estrofe deste hino diz que vem após negra noite, aurora matinal. Fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não perca, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Então, querido irmão, irmã, que está conosco nesta manhã, nós queremos falar desta paz, paz que o Senhor Jesus nos garante, paz que vem do nosso Deus através de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7, este verso faz parte da lição da nossa escola bíblica dominical. Este verso, ele nos deixa uma mensagem também que o apóstolo Paulo deixou com a igreja ali em Filipo. Os filipenses ouviram esta mensagem do apóstolo Paulo, essa mensagem gloriosa, essa mensagem em que fala de paz. Paulo vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, essa paz que vai além do entendimento humano, esta paz é a paz que o Senhor Jesus nos concede, esta paz em que nos dá alegria de fazer a obra de Deus. Paulo diz que esta paz
ela vai além da compreensão humana, ela vai além de tudo, porque ela alcança a mente, ela alcança a alma e ela alcança o coração. É a paz de Jesus, essa paz gloriosa. E o apóstolo Tiago, quando escreve também aos crentes, né, judeus, ele vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes, onde não há mudanças nem sombra de variação. Então, a paz é uma dádiva de Deus. A paz vem de Deus. A paz é Deus, nos proporciona esta paz através de Jesus. E o próprio Senhor Jesus também, lá em João capítulo 14, verso 17, ele vai dizer aos apóstolos, vai dizer aos discípulos e também a nós. Jesus disse assim: meu querido irmão, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque aquele que tem esta paz, que é a paz de Deus, nos otorgada através de Jesus, ele não fica com o coração turbado, ele não fica temeroso o tempo todo, ainda que por um pouco de tempo o temor chega ao nosso coração, logo, logo vai embora, porque o Senhor Jesus, ele vai nos tirar esse temor. O apóstolo Pedro disse que nós deveríamos lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, sabendo que ele tem cuidado de nós. Então é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz com a igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela segue vitoriosa, ela segue consciente, ela segue confiante nas promessas daquele que é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz, é aquele que tem nos dado esta alegria, esta paz gloriosa. Lá em Romanos 5, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, ele nos proporciona esta bênção, que é a paz, que vem através de Jesus. E eu gostaria de perguntar a você: você já tem Jesus? Quem tem Jesus tem paz, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é aquele em que a Isaías, quando escreve, lá quase 700 anos antes da vinda de Jesus, ele vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a paz que nós temos é uma solução de Deus, é uma resolução de Deus. Foi Deus quem providenciou para nós. Foi Deus que nos deu esta bênção em que nós temos gozado dela. A nossa paz nesses dias em que estamos passando, dias de recolhimento, repousa em nossa fé em Jesus. Se você já tem fé em Jesus, por certo, você seguirá este dia de hoje, essa semana que vem, durante todo esse mês que está próximo, sua vida será regada da paz que Jesus concede àqueles em que confiam nele. E se você já tem Jesus, por certo, você desfruta dessa paz. Esta paz vem de Deus para nós através de Jesus. E todo aquele que tem Jesus também desfruta dessa paz. E eu desejo a você, né, na manhã deste dia, em que esta paz que Jesus nos oferece, possa também chegar ao teu coração e você não viver ansioso, preocupado demasiadamente, mas você possa descansar na graça maravilhosa e na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.
Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.